Olá! Bom, venho aqui desafiada pela mentoria que eu faço com o Dizascope enfim, fui desafiada a trazer uma palavra, pregar, né? Coisa rápida, mas eu quero hoje falar com vocês algo que Deus tem falado ao meu coração já faz algum tempo. O tema da mensagem é tornando-se um vaso de honra. E o texto base que eu quero usar está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 20 ao 21. E por que eu escolhi esse tema? Porque eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de servir, de estar ativa na casa de Deus. E de um tempo para cá, eu conheci... eu não sabia exatamente qual era a motivação do meu coração a princípio. E aí de um tempo para cá o Senhor tem falado comigo a respeito de algumas coisas, daquela mensagem, né, de que nós somos salvos pela graça, pela justificação, somos justificados pela fé em Jesus. E aí isso mexeu comigo, né? Em determinado tempo isso foi mexendo comigo e eu fui parando para pensar, vem cá, por que eu quero servir a Deus? Por que eu tenho esse interesse? É por uma autojustificação, é para eu me tornar a minha própria, né, salvadora, enfim, ou realmente a minha motivação é a motivação correta. E por que eu gostaria de trazer isso? Porque eu vejo às vezes que as pessoas estão nessa mesma linha, ou talvez não com a mesma intenção, assim, com a mesma confusão que poderia ter surgiu para mim na época, mas às vezes as pessoas elas têm muita pressa em querer servir, às vezes as pessoas elas estão muito ansiosas e aí quando não acontece, ou no seu ciclo de convivência, ou na sua igreja, quando não tem espaço, as pessoas começam a se frustrar ou começam a criticar e na verdade o que eu entendo é que o Senhor tem esse tempo para nós. Bom, esse texto de 2 Timóteo, o contexto dele é falando sobre Paulo instruindo Timóteo, né? Ele estava ali meio que na aba de Paulo e em um determinado momento Paulo dá a igreja de Efésios, né? De Éfeso para Timóteo cuidar. E ele se sente inseguro com isso. E ele se sente, sei lá, despreparado, ou talvez passa algumas dúvidas na cabeça dele, e a gente vai vendo Paulo usando isso, mostrando com muita, né, enfim, com muita habilidade, como sempre, Paulo ajudando ele e falando para ele, né, se portar e dar exemplo de acordo com o comportamento dele. E aí o texto que eu gostaria de usar é esse de 2 Timóteo, né, capítulo 2, versículos 20 ao 21, que fala: numa cozinha bem equipada, eu vou ler na mensagem, não, vou ler na outra. Vamos lá. 2 Timóteo... É porque eu tava na linguagem, na mensagem. Eu gosto muito dessa linguagem e eu acho que eu vou até ler nela mesmo. Porque nessa versão fala assim: numa cozinha bem equipada, não há apenas taças de cristal, utensílios de prata, mas também latas usadas e baldes de lixo. Alguns recipientes são usados para servir jantares chiques e outros para recolher as sobras. Torne-se um recipiente que Deus possa usar para oferecer o que há de melhor a seus convidados e assim abençoá-los. Aqui na outra versão, né, na NVI, fala assim: ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, e uns, na verdade, para uso honroso, outros, porém, para uso desonroso.
Se, pois, alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Então, a minha mensagem, ela tem o intuito exatamente de nos chamar para essa transformação a respeito de nós mesmos, sabe? Não se importar às vezes é como eu, comecei minha mensagem dizendo que às vezes nós estamos muito ansiosos por servir, ou às vezes a gente faz muita coisa na casa de Deus e não compreende o motivo pelo qual a gente está servindo, a gente está entregando algo para as pessoas, sabe? Ou às vezes... talvez, né, e às vezes existe pessoas que querem se autopromover, mas sabe, quando a gente se coloca nessa posição de ser usado como esse vaso em que o Senhor pega e no momento certo, ou ele pode servir dentro da cozinha, servir dos copos dos funcionários que irão beber, ou então ele pode pegar e levá-la para a sala de jantar e usar esse utensílio como um utensílio de honra, de estar em uma mesa. Então, assim, o importante, em primeiro lugar, é nos prepararmos, é estarmos, sabe, em constante movimento, sabendo que quem nos coloca no lugar certo e na posição desejada é Deus, é Ele quem faz. E de maneira nenhuma é desonroso estar em uma posição que, sei lá, às vezes não tem os olhos, né? Os holofotes não estão em você. E, bom, e aí eu quero ler também uma passagem que está lá em Gálatas 6, do 4 ao 5. E aí, aqui eu quero ler nessa versão mesmo, que fala assim: cada um examine com cuidado a si mesmo e a maneira segundo a qual está cumprindo a missão que recebeu e dedique atenção total a ela. Não fiquem admirando vocês mesmos, nem se comparando com os outros. Cada um precisa assumir o compromisso de fazer o melhor que puder com a sua vida. E aí é isso, por vezes a gente fica... Poxa, mas eu tô há tanto tempo. Poxa, mas aquela pessoa lá chegou hoje, chegou ontem, já tá numa posição, já tá pregando, já tá louvando. E sabe, nós precisamos estar preocupados com o nosso interior, com o que nós estamos passando até mesmo no dia a dia, sabe? E aí isso vai refletir e nós precisamos deixar ser moldados para que nós consigamos cumprir a missão pelo qual o Senhor nos designou. E bom, para finalizar, que meu tempo já está estourando, eu quero ir lá em 2 Timóteo de novo, finalizando aqui, 2 Timóteo 1:9, e aí fala... Gente, eu devia ter deixado marcado, né? Eu poderia fazer isso porque está sendo gravado, mas enfim, vamos continuar que eu já achei. E aí aqui fala... O que podemos fazer é perseverar pelo poder de Deus, que primeiro nos salvou e depois nos chamou para a sua obra santa. Não tínhamos o que fazer quanto a isso. Foi tudo ideia dele, um dom preparado para nós em Jesus, muito antes que soubéssemos que existia. E eu quero finalizar falando exatamente sobre isso, que nós, que o nosso dom, sabe, tudo que o Senhor quer nos usar, isso já foi preparado muito antes da nossa própria existência, né? Fala que cada dia nosso foi contado. E aí é isso, e assim, para nós não ficarmos ansiosos, termos isso em mente, de que o Senhor Jesus, Ele é quem faz... Gente, socorro, meu arroz estava queimando, eu até me perdi aqui, mas enfim, voltando um pouco os dois últimos pontos, então, assumir a posição
de que Deus dedicar total atenção em cumprir a missão pelo qual nós fomos chamados e aí deixa que Deus faz o resto. E por fim, o Senhor, né, como eu disse em 2 Timóteo 1:9, é o Senhor, o Deus que planejou isso desde o início. Nós não precisamos ficar preocupados, na verdade, isso, Paulo, ele fala, ele dá a entender, né, eu tiro esse entendimento de que Paulo disse que o poder de Deus é o que nos mantém em movimento, não a nossa própria força. Foi Ele quem nos salvou, nós não fizemos nada. É Ele quem nos chama para o serviço dele, a obra é dele. Nós nem chegamos a nos oferecer como voluntários e Ele nos escolheu. Então, viva e faça segundo a missão pelo qual você foi chamado e entenda que o Senhor Jesus, Ele tem o controle dessa obra nas mãos e Ele vai te colocar onde você precisa estar. Amém?